Agora, para apresentar para nós o projeto Smart City Canaã dos Carajás, eu convido o professor doutor Carlos Renato Lisboa Francês. Boa tarde a todas e a todos. O professor Renato Francês, é professor titular da Faculdade de Engenharia de Computação da UFPA, doutor em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. É bacharel em Ciências da Computação pela UFPA, mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional também pela USP. Fez estágio pós-doutoral no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do Porto. É bolsista de produtividade em pesquisa 1D do CNPq. Foi presidente da Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará, de 2007 a 2010. Membro da Comissão Assessora de Computação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do INEP-MEC. Pró-reitor de pós-graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, de 2013 a 2016, e reitor pró-tempore da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no período de junho a outubro de 2016. Professor Renato, a fala está com o senhor. Muito obrigado, Lorena. Boa tarde ainda, né, a todas e a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e enquanto eu compartilho, eu aproveito para agradecer imensamente a participação do prefeito Jeová, do nosso conselheiro Pedro Antônio, né, e do reitor, professor Emmanuel Torinho, reitor da UFPA, que recentemente foi empossado, né, definitivamente empossado, e agora nos dá a grande alegria de mais um mandato à frente da UFPA, né, na condução da UFPA. Eu estou aqui só chegando ao início aqui, isso, ok. E vamos tentar aqui a apresentação. Por favor, Larana, se travar, você me fala, né, que a gente tem que contar com a lei de Murphy, né? Então, tudo bem, professor, está tudo certo, sua apresentação está na tela, fique à vontade. Ok, então eu vou me restringir a falar sobre o projeto Smart City Canaã dos Carajás, apesar dele não ser mais um projeto só de Canaã, digamos assim, né? Ele faz parte de um grande consórcio, uma grande rede nacional de inteligência artificial, que depois será apresentado logo em seguida essa apresentação aqui, pelo professor André, que é o projeto IARA, certo? Bom, eu sou, então, o professor Renato, da Universidade Federal do Pará, né? A ideia geral de cidades inteligentes, né, é que a gente não só gerencie de maneira mais eficiente os recursos da cidade, mas que a gente também possa, de uma maneira bastante singular, individualizar os cidadãos da cidade para prover serviços personalizados a cada cidadão com suas necessidades e especificidades naturais, né, de populações bastante heterogêneas, né? Então, não é só interessante, isso também é importante, mas não é só interessante ter um ponto de ônibus inteligente, em que eu saiba que horário vem o próximo ônibus e que trajeto ele vai fazer, ou que eu possibilite, né, que carros elétricos sejam abastecidos ao longo da cidade, que eventualmente eles também sejam autônomos, ou que eu tenha drones monitorando, por exemplo, terrenos baldios para ver se há alguma incidência, alguma possibilidade de haver focos de epidemias tipo dengue, né, potenciais, ou outras pragas que são típicas de terrenos baldios. Mas também é tão importante quanto isso a gente tentar individualizar o cidadão nas suas necessidades cotidianas. Então, se uma pessoa que tem alguma doença crônica, eu preciso monitorar aquela pessoa, né, de tal forma que eu sempre tente me antecipar a possíveis eventos indesejáveis em relação à saúde daquela pessoa. Então,
essa mistura entre a cidade, o funcionamento geral da cidade, né, e a individualização do cidadão é o que hoje é o conceito mais atual e mais, né, internacionalmente aceito de cidade inteligente ou smart city, né? Então, na verdade, a gente tenta trazer todos os serviços da cidade à palma das nossas mãos, né? E principalmente através dos smartphones, né? Então, essa é a grande lógica, é que o cidadão não seja obrigado a necessariamente se adaptar à cidade, mas que a cidade consiga, de alguma maneira, se adaptar às necessidades do cidadão, tá? Bom, e aí a gente basicamente tem 3 grandes camadas, né, que a gente usa para abstrair, tentar representar essa grande ideia de cidades inteligentes, certo? Então, na primeira camada, a gente incorpora todos os elementos que, de alguma maneira, captam a informação para que a gente conheça a cidade, o cidadão e as necessidades tanto da cidade quanto do cidadão. E aí ela pode ser uma câmera de monitoramento, por exemplo, para a segurança pública, ou algum tipo de reconhecedor facial para eu saber quem exatamente é aquela pessoa e quais são as necessidades dela, por exemplo, né? Ou um smartwatch, né? Tipo um relógio inteligente que eu possa ver as minhas informações das minhas redes sociais, mas também que eu possa me monitorar, por exemplo, né, nos meus sinais vitais, então eu saber pressão, temperatura, e eu, por exemplo, né, uma necessidade absoluta agora no meio da pandemia, o nível de saturação, por exemplo, de oxigênio, né, que poderia também estar agrupado, né, a esse dispositivo, né, e óculos, por exemplo, que me dessem informações dos locais que eu fosse passando, à medida que fosse passando, né, e através de sistemas de georreferenciamento me dessem informações sobre locais, por exemplo, turísticos ou locais, né, do meu interesse, a partir do meu perfil que estão nas redes sociais, né, dos meus perfis que estão nas redes sociais, e aí inteligência artificial pegando o que realmente eu desejo e tentando sugerir trajetos para mim. E aí drones voando pela cidade para olhar, né, possíveis fissuras em edificações da cidade, né, que possam apresentar algum tipo de risco para a população, ou terrenos baldios que são potenciais criadores de mosquitos, por exemplo, do Aedes aegypti, né, ou qualquer outra aplicação, das inúmeras aplicações de drone. Mas isso tudo, então, no fundo, né, sejam dispositivos de IoT, ou drones, ou câmeras, né, na verdade, eles precisam de uma grande rede, né, em que essas informações precisam trafegar para que elas possam ser processadas do outro lado e que, de fato, a partir de inteligência artificial, eu consiga extrair conhecimento. Então, no fundo, o que se quer é conhecimento. Então, aquele terreno baldio e aquele pneu que o drone filmou, ele é um criador de larva de Aedes aegypti ou não, certo? Então, esse tipo de resposta, né, que requer que esses algoritmos extremamente sofisticados de inteligência artificial nos apresentem informações, eles, obviamente, precisam que a informação tenha chegado a esses locais de grande capacidade de processamento, né, para que a gente extraia padrões de conhecimentos para a tomada de decisão, né? Então essa rede, a gente está falando do que tem e do que virá, né, do 4G, do 5G, de redes óticas, e essa miríade de possibilidades aí é geralmente chamada de HETnet, né, de redes heterogêneas em inglês, né? Então, certamente uma estrutura dessa que vai ter que haver em Canaã. E do outro lado, então, onde a gente vai, de fato, extrair o conhecimento, a gente vai ter que ter uma superestrutura de computação de alto desempenho e capacidade de armazenamento. A gente está falando de aí a possibilidade infinita de geração de informação, né? E aí a gente precisa tanto armazenar quanto ter capacidade de processamento. Então, a gente vai compor estruturas de data center, e essas estruturas de data center também ter alta capacidade de processamento, porque a gente vai estar falando de milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de imagens e informações de sensores das mais diversas naturezas. E isso precisa ser tudo cruzado, e os algoritmos precisam tentar entender isso
para extrair daí algum padrão que tenha algum sentido para a tomada de decisão, seja para a segurança pública, seja para a educação. Então, por exemplo, um aluno, ao ingressar num ônibus escolar e ter o reconhecimento facial, né, realizado, eu consigo individualizar aquele aluno, mas eu posso cruzar, por exemplo, com as bases de informação da prefeitura em relação às suas unidades de saúde, para saber se, por exemplo, aquele aluno está acometido de alguma doença que seja possível de ser transmitida. Então, eu teria que necessariamente isolar aquele aluno. Então, esse tipo de informação que não é simplesmente o reconhecimento facial faz parte desse conjunto de possibilidades de uma cidade inteligente, certo? Então, essa primeira parte aqui, que são todos os dispositivos, né, sejam eles drones, câmeras ou dispositivos de internet das coisas, e essa estrutura, superestrutura aqui computacional, essas vão ser adquiridas e depois vão ser passadas para o patrimônio da prefeitura, para que a prefeitura possa gerir. Aí a gente vai também estudar a melhor forma de gerir, se é com parcerias público e privada, ou se com um consórcio com as universidades que atuam na região, né? Mas, de qualquer maneira, essa estrutura vai estar à disposição dos cidadãos e à disposição das universidades que vão se fixar aí, que estão se fixando e que vão se fixar, certo? Para não só fazer melhoria na qualidade de vida e no cotidiano dos cidadãos, mas também para virar o maior laboratório a céu aberto do Brasil, sem um paralelo até o momento no nosso país. Bom, então, a gente está falando então de estruturas que a gente vai montar, infraestrutura computacional e de telecomunicações, certo? E infraestrutura que envolve dispositivos de IoT, câmeras, drones. Isso aí é a primeira parte do projeto, mas imediatamente em paralelo, a gente está desenvolvendo aplicações piloto que vão ser apresentadas amanhã pelo professor Aldebaro. Então, não percam, a primeira palestra de amanhã é do professor Aldebaro sobre algumas primeiras aplicações, né, que a gente está fazendo, que a gente chama de prova de conceito, para apresentar aquilo funcionando no mundo real, certo? Mas esse projeto vai mais além, né, que a gente mira assim, em Canaã como uma possibilidade de ser um novo Vale do Silício na Amazônia, certo? E aí, para isso, necessariamente, a gente precisa dessas duas outras ações aqui, né? Da quarta e da terceira ação aqui, né? A primeira, a quarta, né? A gente precisa formar mão de obra qualificada, né, nas áreas que o projeto envolve, certo? Então, basicamente, dentro do projeto vai haver uma série de treinamentos promovidos pela equipe do projeto, né? E pelas universidades parceiras do projeto, certo? Que, obviamente, tem relação direta com as áreas do projeto, e a gente já vai começar as inscrições a partir agora do mês de novembro, certo? Para a pré-inscrição, para a gente poder fazer seleção, vai haver um edital público. Obviamente que esses cursos são gratuitos, porque eles já têm o financiamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia é que a UFPA e a USP, nesse momento, formem recursos humanos, né, para que eles possam atuar no projeto e para que eles possam atuar no próximo eixo do projeto, que é na possibilidade da criação de startups para desenvolvimento de soluções inovadoras que atendam a cidade, né, e usem a estrutura que vai ser montada. Isso pode virar um produto e pode virar uma grande empresa, e é isso que a gente espera que saia, que esse ciclo virtuoso, né, certo? Ele se feche com essa última perna, que é a possibilidade de gerar emprego e renda a partir do conhecimento que vai ser gerado em função das atividades do projeto, certo? E aí a gente vai se valer muito da experiência acumulada de grandes instituições como a USP, que são parceiras do projeto, certo? A gente vai pegar a última palestra de amanhã é desse grupo aqui, do pessoal do Novo Lab, que é uma experiência inovadora no país. Eles se intitulam como aceleradores de inovação, é uma definição
bastante interessante. Na verdade, eles não são uma startup, né? Eles são um berçário de startups, como a gente quer fazer aí em Canaã, em que eles compartilham desenvolvedores, marketing, as demandas das grandes empresas, de maneira que todas as startups que estejam ali sediadas acabem se beneficiando, né? Então, é uma ação extremamente inovadora, que, obviamente, a participação das universidades de São Carlos, né, da USP em São Carlos e da Federal de São Carlos também. Então, o Novo Lab vai ter uma palestra amanhã, o encerramento do nosso evento, a participação do pessoal do Novo Lab. E o mais antigo centro de desenvolvimento do país, né, e o mais bem-sucedido nessa modalidade de berçário de startup, né, e Vale do Silício, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, que é o CESA, né, que também saiu de dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né, de um grupo de professores, que aí foi a partir das demandas criando startups, e depois virou, né, o Porto Digital, a partir de financiamento público também do governo do Estado e do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, eles já tiveram um ex-reitor, né, como ministro de Ciência e Tecnologia, então aquilo impulsionou muito, né, aquela visão de que Pernambuco deveria ser o principal desenvolvedor de sistemas do país, impulsionou muito o CESA, e o CESA é uma potência hoje, certamente é o nosso maior desenvolvedor de soluções de software e startups tecnológicas do país. Então, na verdade, a gente está se mirando nesses grandes modelos, e tem certeza que Canaã dos Carajás, a partir dessas premissas básicas que as universidades têm que formar recursos humanos, né, de maneira diferenciada, e quando eu falo as universidades, não é exclusivamente a UFPA, no âmbito desse projeto, né, ela vai formar na especificidade do que o projeto tem, né, mas a Unifespa já está aí, o IFPA já está aí, certo? E a gente pretende que a UFPA esteja aí nos próximos anos, né, certo? Para a formação, principalmente para a formação de mestrado e doutorado, né, certo? A gente, com essa linha, né, de cidades inteligentes, a gente certamente desloca o eixo, né, da economia, não só para a atividade minerária, que é, obviamente, extremamente importante, mas a gente vai diversificar, né, partindo para a base tecnológica fortemente orientada à inteligência artificial, que essa talvez seja a área mais portadora de futuro tecnológica internacionalmente reconhecida, né? Certo? E aí a gente vai, com tudo isso, dar ganhos de produtividade na própria gestão da cidade, não só na atividade meio, né? Mas como na atividade fim da gestão pública, na educação, saúde, segurança, né? Certo? Com toda a estrutura e as aplicações que podem ser construídas em cima da infraestrutura da cidade inteligente. E, por fim, né, a gente não tem nenhuma dúvida de que Canaã tem o potencial para ser o maior berçário de startups tecnológicas do Brasil, fortemente orientadas à inteligência artificial, sendo o primeiro elo dessa corrente gigantesca que se formou da rede nacional do projeto IARA, que vai ser apresentado pelo professor André logo em seguida. Então, eu encerro por aqui, agradeço, né, a oportunidade, fico à disposição nesse primeiro momento de interatividade. Vai haver certamente uma série de dúvidas em função do tempo, né, que não dá para destrinchar o projeto com mais detalhes, e eu volto a palavra para nossa mediadora e condutora do evento, a servidora Larana. Muito obrigada, professor Renato. Nós colocamos o chat à disposição dos nossos colegas. Temos 128 pessoas assistindo, acompanhando conosco esse primeiro dia do workshop. Quem tiver algum questionamento em relação ao projeto, pode apresentar para o professor André, e se não tiver, cale-se para sempre, né, professor?
Brincadeira, gente. Amanhã ainda tem mais atividades, hoje também. Todo mundo do projeto está muito aberto, né? Com muita expectativa, né, professor? De logo poder, inclusive, ir a Canaã, né? Com essa pandemia aí, está atrapalhando o nosso contato presencial. Nós temos aqui um comentário do Sérgio, uma honra fazer parte da equipe. Sérgio é integrante também, professor? Fale do Sérgio para a gente. O Sérgio é nosso doutorando aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, também com tese, né, em cidade inteligente. Certamente é uma pessoa que vai contribuir muito também. Temos também a Cíntia, moram em Parauapebas, mas quero mudar para Canaã com tantas oportunidades. Muito legal, Cíntia. A Ilana tem uma pergunta, professor. Qual o maior desafio nesse projeto? Sem dúvida nenhuma, para a gente manter a longevidade do projeto, né, é a formação de recursos humanos, certo? Então, assim, isso seria só mais uma estrutura tecnológica se a gente não conseguir formar em massa, e aí é fundamental a participação de todas as universidades, né, da Unifespa também e do IFPA, além da UFPA, para formar recursos humanos numa escala e numa velocidade que a gente ainda não experimentou em Canaã. Então, isso é o fundamental do projeto. Então, é por isso que a gente traz a USP, por isso que a gente traz, né, as grandes universidades do país e as grandes empresas tecnológicas do país, que todas elas entendem isso muito fácil, né? A formação de recursos humanos é o que define o sucesso ou o insucesso de um projeto, né? Bom, a gente tem, eu acredito que é uma questão do Ricardo, né? O uso da nuvem ao invés do data center, né? É uma opção viável, porque na sua apresentação o senhor colocou, né, o data center. E isso, obviamente, sempre é uma opção viável, né, usar nuvens. Na verdade, por uma série de questões de segurança, pelo tipo de dado que a gente vai trafegar de pessoas, né, e às vezes, inclusive, de informações extremamente sensíveis das pessoas, a gente optou por fazer a estrutura toda, né, local, certo? Então, eventualmente, para algum outro serviço, caberia, né, o uso de nuvem, mas nesse caso específico, a gente, por se tratar né, da cidadania de Canaã, né, da sociedade de Canaã e da região, a gente optou por criar uma estrutura própria para armazenamento e, né, a gente vai lidar com bases, por exemplo. Pois não. Dentro dessa mesma questão, né, que o senhor já está desenvolvendo, eu aproveito a pergunta do Luiz Felipe Fadel, né, como será feita a segurança, né, desses dados? Pois é, então a gente vai ter que... A segurança dos dados, ela é uma cadeia de eventos, né? Então, passa desde da estrutura de rede que a gente vai fazer e como a gente vai fazer túneis, né? De criptografia dentro das redes tradicionais, né? Ou se a gente vai optar por uma rede própria e lançar fibra até o data center, certo? E aí no data center há toda uma lógica, né, de utilização que é extremamente a área desmilitarizada para processamentos. Assim, há um padrão já bem estabelecido desse tipo de segurança, né, e bastante confiável, né, níveis de criptografia bastante consideráveis. Então, toda essa estrutura de segurança, desde o que se trafega na rede, como se trafega até o processamento de dados na outra ponta, ela é recheada né, de estratégias e níveis de segurança diferentes. Aí, assim, eu posso depois comentar, né, com o próprio... Eu esqueci o nome que você mudou aí, né? É o Luiz Felipe. Luiz Felipe, né? Com mais detalhes um pouco, né? O meu e-mail estava na apresentação aí, né? E aí a gente pode detalhar um pouco mais sobre essas questões de segurança, tá, no projeto. Muito legal, professor. O professor Tarcísio parabeniza pelo projeto e também já deixa, né, como pergunta, que tipo de tecnologia consegue unir um sistema heterogêneo como esse, garantindo a segurança e eficiência do sistema como um todo, né? E aí eu acho que essa pergunta já fecha bem, né, essas primeiras indagações que nós recebemos aqui na mesa, para que a gente passe, então, para a próxima mesa com o professor André.
a gente esgota aqui as perguntas para o professor Renato com a pergunta do professor Tarcísio. Por favor, professor. Tá, eu acho que eu sei quem é o professor Tarcísio, né, mas eu agradeço a pergunta. Na verdade, a gente usa uma série de estratégias, tanto para interoperar, né, certo? Então, há outras camadas, né, além dessa camada de software puro e a de hardware puro, né? Há uma camada intermediária que chama de middleware, né, que tem que fazer esse papel aí que o professor Tarcísio está perguntando, que como os dados heterogêneos, né, de tal maneira, é uma imagem, é um vídeo e é uma informação de um sensor óptico, né, que captou, sei lá, algum tipo de pressão, certo? Ou alguma informação do solo, né? Então, como são informações bastante heterogêneas, a gente precisa de elementos intermediários, que geralmente a gente chama de middleware, né? Para poder compatibilizar essas informações, e aí depois passa a ser problemas de Big Data, né? De como a gente tratar, inclusive usando a própria inteligência artificial para extrair padrões, né? E poder realmente prover conhecimento no final, né? A partir de uma base tão heterogênea quanto essa que a gente está falando, né? Infinitos dispositivos com infinitos tipos de dados, né? Sendo gerados ao mesmo tempo, né? Então, isso. Da mesma maneira, o professor Tarcísio pode entrar em contato com a que a gente também faz esclarecimentos um pouco mais detalhados, né? Em função do tempo aqui, a gente não pode detalhar tanto. Eu agradeço as perguntas. Muito obrigada, professor Renato, pela apresentação. Nós colocamos no chat o endereço da página, né, do Smart City, então, Smart City canandoscarajás.ufpa.br. Quem tiver curiosidade, depois do evento, hein, acessa lá o site. Agora a gente vai ficar aqui com a atividade do professor André Carvalho. Professor Renato, muito obrigada.